Já vou chamar aqui você, Isabela, para a gente finalizar. Voltamos. Dê um oi aqui para mim, Isabela, para te chamar, para a gente continuar aqui o nosso bate-papo e encerrar. Manda um oi, Isabela, por favor. Pronto, voltamos. Que coisa, o tempo voou, tá vendo? E a gente nem conseguiu responder todo mundo ainda, mas eu quero dizer para vocês que a Isabela, ela se disponibilizou para responder depois alguma pergunta que ficar aqui sem responder, inbox. Vocês podem mandar no Sim. direct dela, tá? Vocês sigam depois a Isabela. Ou também das mães. E a gente vai. Ela não vai deixar ninguém sem resposta, não, viu, gente? Uhum. E, inclusive, até vou lembrar uma questão, estou vendo a Italissa aqui, que acabou de entrar, e teve um sorteio na Semana das Mães, que você Sim. foi sorteado uma consulta contigo, não foi? Quem foi a Foi, mãe, foi será sim. que ganhou, gente? A mãe precisa marcar essa consulta, porque a Isabela está fazendo teleconsulta? É, Atendimento, consulta online, atendimento consulta online. online, então agora que vocês já tiveram uma amostra grátis aqui do atendimento, do profissionalismo da Isabela, essa mãe que ganhou, eu não sei quem foi que ganhou, E mas eu acho que a tô Italissa esperando. sabe quem Aham. foi, pede para entrar em contato, né, e marcar, Uhum. agendar esse acompanhamento. Ó, o Valdemar Isso. Neto está aqui presente. O Valdemar Neto é um vereador que assumiu recentemente a Câmara dos Vereadores. A gente precisa muito, viu, do Legislativo Municipal aqui, né, Uhum. nas questões de políticas públicas para as pessoas com deficiência, tá? Então, Uhum. o pessoal está retornando aqui, a Murielle, a Imoni já está aqui. Que mais? Tá a Eliane, a Joseandra que é a mãe da Alicia, que é autista, e a Joseandra me mandou um vídeo da Alicia comendo, né? Nesse período de pandemia, acabou se intensificando essas questões dos pais estarem mais presentes Sim. e a Alicia não comia, sozinha começou a comer e, né, você sabe que todas as conquistas às vezes é uma coisinha, para quem está de fora acha que é uma coisinha de nada, mas quem é mãe sabe que é uma conquista Sabe. sensacional. E ela tinha até mandado uma pergunta que eu vou fazer para ti. Deixa eu ver aqui se eu tinha anotado a pergunta sobre a questão. Ah, tá. Crianças que gostam de ovos fritos, caso não tenhamos a panela que frita sem óleo. Qual tipo de óleo ou gordura devem ser usadas para substituir Tá. isso? Antes de falar da gordura, eu só queria finalizar a questão do glúten, que é extremamente importante. Primeiramente, assim, cuidado com as dietas de modismo e aquilo que você vê nos grupos, né? Tem muitos grupos por aí, porque deu certo com meu filho, vai dar, vai dar certo com um do outro, e não é bem assim. E a gente não pode retirar um glúten sem antes fazer uma avaliação para verificar se a pessoa não tem doença celíaca, ou uma predisposição para ter doença celíaca, que é uma doença autoimune. Então, quando a gente retira por conta própria o glúten, a gente não vai conseguir descobrir se aquela pessoa tem doença celíaca ou não, tá? Então, a gente não pode tirar por conta própria. Quem vai fazer essa investigação é um médico, tá? Sim. Então, se vier para mim primeiro, não passou no médico, eu encaminho para o médico estar fazendo essa investigação. Um gastro, se for para criança, um gastro pediatra, verifica para daí depois a gente faz os exames e aí sim a gente pensa em retirar o glúten, tá? Então, por favor, não façam as coisas por conta própria. E essa informação que você está passando é muito importante porque, assim, uma pessoa que tem a doença celíaca, a questão, os cuidados são muito maiores. Pode comer numa vasilha, né, num prato que alguém comeu uma coisa com glúten, é algo realmente muito sério. Então, É, por, você porque o glúten descartar ele sem saber, né? contamina. Então é extremamente importante. É uma doença autoimune, então a pessoa vai precisar não ter contato com o glúten para o resto da vida. Não é como um processo alérgico que a gente tem uma reação urticária, às vezes dá uma dorzinha de barriga, distende, né, dá gases, desconforto, mas foi algo do momento, não é? Então a doença celíaca você não vai poder ter contato com glúten em nenhum alimento
que tenha traços de glúten, porque a gente tem contaminação cruzada. O que que é isso? Por exemplo, a aveia lá no campo ela não tem glúten, mas quando ela é processada, ela passa pela indústria que trabalha com glúten, com trigo, então acaba contaminando, tá? Então a gente precisa ter muito esse cuidado. Então não retire o glúten por conta própria, procure um profissional capacitado. Sobre o óleo, que eu tô tomando tempo da outra live já, sobre o Eu óleo. conversei com o Aurélio, falei, olha, acho que eu vou ter que roubar um pouquinho do teu tempo. Ele deixou. Desculpa, Aurélio. Então, sobre o óleo, para aquecer, a gente precisa pensar no seguinte: se for só para usar pouquinho óleo, a gente usa o azeite de oliva, não é o extra virgem. A gente utiliza o azeite, tá? Então, ele pode estar aquecendo, não por um período muito longo. Se for para fritar, imerso, quando a gente coloca muito óleo, né? Então, assim, a gente não orienta utilizar no autista alimentos que contenham soja. Então, a gente não usa o óleo de soja, tá? Então, a gente pode estar utilizando um outro, pode ser banha de porco e pode ser o óleo, me fugiu a palavra do vegetal, de girassol, tá? Então, assim, o ideal é que não utilize fritura, tá? Então, porque quando a gente superaquece o óleo, ele vai produzir substâncias que são altamente cancerígenas. Então, a gente evita, tá joia? Então, já que gosta de um ovo fritinho, ou compra uma panela, uma frigideira de inox, né? A gente também não indica Teflon, que a gente vai desintoxicando tudo, né? Vai tirando panelas de alumínio, de Teflon, né? Então, pode utilizar óleo de coco, pode utilizar banha, o azeite virgem, não o extra virgem. O extra virgem é para consumir ele puro, por cima da salada. Tá joia? Tá joia, obrigada por avisar isso aí. Ele acaba perdendo as propriedades, né? E ainda assim produzindo outras que são altamente cancerígenas quando a gente superaquece o óleo. Nossa, muito interessante. A gente está aprendendo aqui coisas para realmente colocar em prática, viu? As pessoas estão perguntando aí onde eu atendo, né? Sim, No presencial. Passa no teu Instagram, na tua página, tem o linkzinho para ir pro teu WhatsApp, tem? Diretamente para falar Olha comigo. Aí. Show de Quando eu bola, estava só ir atendendo lá. presencial, eu tenho uma parceira maravilhosa que é a Italista, lá do CPH. Então, eu atendo presencialmente lá. Mas agora, na pandemia, né, eu tenho familiar que tem doença autoimune, então a gente não está se expondo. E aí, como o nosso Conselho Federal liberou atendimento até 31 de agosto, e hoje lançou uma nota liberando até final de fevereiro de 2021, então, por enquanto, por precaução, eu estou atendendo online. Tem funcionado perfeitamente, tá? Tem dado super certo. Então, quem quiser confiar no meu trabalho e vir para o online, estou à disposição. Perfeito. E eu também estou esperando quem foi o sorteado, né? Acho que foi da época das mães, né? Foi das mães, E eu acho que foi, eu não lembro, mas acho que a Italícia deve saber quem é. Eu não lembro realmente quem foi que fez o sorteio. Mas, perdendo uma consulta dessa, gente, até eu tô querendo, tô precisando perder. Eu ganhei 7 quilos aí nessa pandemia. Preciso perder esse peso todo. É isso aí. Tem mais uma última pergunta para eu te liberar para você fazer as suas considerações finais, para eu chamar o Aurélio Moitinho, que é fantástico, é um pai fantástico. Ele vai falar também aqui sobre a questão da nutrição. Ele que tem um filho que é autista, né? O Heitor. E ele já fez adaptações de dieta para ele. Então ele vai dar umas dicas bem bacanas aqui para os pais, viu? Vocês não saiam. Depois que eu me despedir da Isabela, vocês continuem, tá? Tem um aviãozinho aqui, vocês cliquem, mandem para outras pessoas para assistir. Poxa, tá tão bacana, o tema tá tão interessante. Depois essa live vai ficar salva também no canal do YouTube das Mães Coragens, para vocês estarem compartilhando. Para quem não pôde assistir agora, também assistir depois, porque tem muito conteúdo bacana aqui para que os pais possam estar assistindo depois. A última pergunta é aqui. Com que tipos de alimentos podemos substituir as vitaminas contidas na carne e no frango, quando a criança não come nenhum dos dois? Olha o desafio. Pois come ovo. O ovo é uma substituição, Sim, na verdade, quando a gente pensa em carne, né,
Carne a gente pensa na proteína, na verdade que é um macronutriente, tá? Aí, se for carne vermelha, a gente tem, por exemplo, o ferro, que é o melhor ferro biodisponível. A gente absorve um pouco melhor o ferro que está presente na carne vermelha. Ok, não consome carne vermelha e nem frango. Então, nesse caso, seria a carência de proteína, que é o macronutriente principal, né? Para construção de tecidos, reparo, ele para dar energia, tá? Então, vamos lá. Se a criança consome ovo, ok. Então, a gente pode estar substituindo pelo ovo, né? Se come peixe, pelo peixe. Se não, a gente vai pensando aí nas proteínas vegetais, que a gente pode estar complementando, que também são biodisponíveis, né? Tem um alto valor biológico também. A gente pode estar utilizando proteínas vegetais, que a gente encontra em grãos, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, tá? Então, são os parentes do feijão que eu falo. É uma possibilidade. Caso a gente não consiga, e aí os micronutrientes, as vitaminas, de fato, que estão presentes na carne vermelha, né, e no frango, aí a gente precisa verificar com outros alimentos. Se a criança consome vegetais, os folhosos verdes escuros, se come algum outro integral, se tem quais são os legumes, né? Caso seja necessário, após avaliação, exames laboratoriais, aí, se for necessário, a gente suplementa por um período, tá? Tá certo. Principalmente vitamina do complexo B, que tem B12, B9, que é extremamente importante para o desenvolvimento cognitivo também, participa em diversas reações do nosso organismo, e aí é o que tem mais a carência, por exemplo, já dos pacientes veganos, vegetarianos, que não consomem carne vermelha, é onde a gente suplementa. Tá certo, respondidíssimo. Então eu vou te pedir que faça, né, as tuas considerações finais, despeça das pessoas, que eu depois vou chamar o Aurélio. Olha, minha filha, a Sofia, ela tá dizendo Oi, assim, quero uma Sofia. consulta, mãe, vou levar. Sofia tá Sofia. precisando mesmo, vou levar. Vamos agendar essa consulta. Vai ser um prazer cuidar da Sofia. Gente, primeiramente eu queria agradecer mais uma vez, né? E eu quero me colocar à disposição. Tem várias perguntas que a Iboni me mandou, que a Clívia me mandou, e é que a gente não conseguiu contemplar aqui e responder, porque foram surgindo outras durante a live. Então, vocês sabem aí o meu Instagram, né? Isabela Nutri. Pode me chamar no direct, não fica com vergonha, eu vou responder vocês com o maior prazer. Dentro do meu Instagram também tem o meu contato, é só clicar lá, cai direto no WhatsApp, então pode mandar dúvida, eu estou à disposição, eu quero ajudar vocês. A Clívia sabe, eu já me coloquei à disposição para a gente continuar esse trabalho brilhante, porque tem muitas famílias que não têm condições, né, de estar passando por É consulta. verdade. E assim, eu quero ser assim, digamos, um canal de bênção na vida das Você pessoas quer e doar um através da pouquinho do seu tempo para estar atendendo essas pessoas e a gente depois vai conversar sobre isso e passar através para o movimento também das mães, que é muito importante essa questão. Esse acompanhamento nutricional ele é primordial, realmente, muito importante. quando vocês quiserem que eu volte aqui para encontros online também, eu Olha, estou à a gente vai, disposição. eu acredito Chamar, que sim, viu? Traremos outras vezes aqui, porque o eu tô nosso aí tempo para hoje foi, contribuir. Tá joia, desculpa tá? qualquer coisa Eu aí do agradeço horário. muito de coração a tua participação, viu? Você ter doado esse tempo aqui para, né, o teu conhecimento, para vir compartilhar todas essas informações importantíssimas com as mães, todas essas dicas maravilhosas que você nos trouxe, viu? Quero agradecer em nome do Movimento das Mães, em nome da Imoni, em nome da Flaviana, da Edilza, de todo mundo, das meninas do movimento, tá bom? E olha, acredito que a gente vai estar te fazendo sim um novo convite, né? De Tá, repente uma nova temática também voltada para a questão sim, nutricional, tá? sim, E como você está fazendo também essa pós nas outras deficiências, que é a síndrome de Down, que também é muito bacana abordar também essa temática sobre a síndrome de Down. Depois a gente pode trazer aqui, quem sabe, para falar sobre a síndrome de Down. Olha que bacana. perfeito, Tá perfeito. bom? Muito obrigada, gente. Sucesso para vocês e contem comigo. Um beijo e boa live aí com o Aurélio. Obrigada, viu? Boa noite. Obrigada. Agora eu vou chamar o, o Aurélio. Cadê o Aurélio? Dê um oi aqui para mim, Aurélio, que a gente já roubou, foi o seu tempo. Vamos lá, que eu preciso te chamar, que você tem um monte de coisa legal para falar para a gente aqui também. Cadê o Aurélio? Muriele, cadê o Aurélio?
Ele vai falar do teu, ele vai falar do dele? Estou aguardando. Cadê o oi? Tá aqui. Vou chamar. Prontinho, já mandei o convite para ele. Para o Aurélio. Aceita. Murielle, se não der certo no dele, eu vou chamar do teu, tá? Tu tá junto com ele? Porque não tá. Vou cancelar o convite, vou mandar de novo. Ele não aceitou. Posso mandar no teu, Murielle? Eu vou chamar de novo o Aurélio. Não está conseguindo participar, está dizendo aqui para mim. Eu vou chamar a Murielle, então, que eu acredito que ela deve estar junto com ele. Ela chamou no meu. Pronto, chamei no da Murielle, porque o do Aurélio estava dizendo que não podia participar. Oi, Aurélio. Oi. Olá. Vamos conversar do da Murielle? Vamos, o meu aqui está com problema de configuração na câmera que eu tinha desativado, não consegui ativar, agora vamos nesse aqui. Espera aí que eu já vou arrumar. Prontinho. O importante é que conseguimos o contato. Sim. Vamos lá. Boa Pronto. noite, quero te dar boa noite, quero agradecer a tua Boa noite. disponibilidade, tá? Por vir aqui participar nessa Semana dos Pais. A gente não pode esquecer que a gente está na Semana dos Pais, né? E que Então, essas lives, elas foram feitas muito pensando também na questão dos pais. Inclusive esse tema, né, de falar sobre a questão da nutrição e do autismo foi até a sugestão de um pai. Eu acho que foi o Edmilson até que falou sobre essa questão da nutrição. E realmente um tema fantástico, né, que a gente abordou, que você acompanhou aí a live, você viu. E a gente vai sim, explorar um pouquinho você interessante. também, viu? Porque eu sei que Fica à vontade. O que eu puder, do pouco que eu faço aqui, que eu sei, eu estou à disposição. Pois é, que eu estou sabendo que você estuda muito sobre o tema, que você é um super pai, né? Eu tento. Isso aí a gente já sabe. Então você é muito ligado na questão da dieta do Heitor e você vai ter todo esse tempo para você compartilhar conosco toda essa questão da tua adaptação de dieta para ele, o que deu certo, o que não deu certo, o que os pais podem tentar fazer. Mas primeiramente eu vou te pedir para você se apresentar, falar quem que é você é pai de quem, eu já falei até o nome dele, né? Mas pode falar, vou te dar essa palavra, pode falar, cumprimentar o público. Tá. Então, primeiramente, boa noite, né, pelo convite, pela confiança de estar vindo aqui falar a respeito desse assunto que faz parte do dia a dia aqui da casa. Meu nome é Aurélio, eu sou médico veterinário de formação, então até por isso às vezes eu trato esse animal aqui e os animaizinhos da casa aqui também de vez em quando. E sou casado com a Murielle, nós temos 2 filhos, a Ana Clara, a mais velha, e o Heitor, mais novo agora. O Heitor, ele teve um crescimento normal entre primeiro ano até 1 ano e 6 meses. Aí, depois disso, a gente começou a perceber algumas características que não estavam de acordo com aqueles marcos do desenvolvimento infantil para as idades. E a gente começou a investigar, começou a procurar, ver o que poderia ser. O autismo já surgiu como uma incógnita, né, como uma das suspeitas. Minha mãe, inclusive, depois de ver um videozinho do Heitor, ela chegou e mandou uma mensagem assim: vocês já foram levar ele para fazer uma consulta? Que ele estava com a mania de virar objetos, né, e ela já tinha comentado isso também com a gente. Mas até esse ponto, a alimentação da casa era uma alimentação normal. Ela tinha leite, né, a caseína está envolvida. Ela tinha trigo, com as questões relacionadas ao glúten. Ela tinha poucos alimentos processados, mas tinham alguns. E uma coisa que a gente sempre reparou no Heitor foi que ele sempre foi uma criança que teve muita diarreia. A gente nunca percebeu o Heitor assim como uma criança que tivesse fezes finas. A gente nunca viu isso nele. E aí também a gente percebeu ainda mais a necessidade
dessas alterações na nutrição em casa para poder fazer essa correção. Agora, quando a gente teve o diagnóstico dele, foi mais ou menos aquele pacote que todo mundo recebe, né, quando sai de uma consulta desse tipo. Você sai com o coração triste, né, pesado, e com 2 receitas para ir na farmácia comprar Edepaquene e Risperidona. E eu já tinha, antes de ir para a consulta, que eu já vinha estudando, já tinha comprado livros, já estava lendo, já estava estudando a respeito. Eu falei assim, isso eu não vou dar. Saí do consultório, respeito muito o médico que fez a consulta, que fez o diagnóstico, mas saí do consultório, simplesmente rasguei aquelas receitas e joguei fora. Falei, não vou usar isso no meu filho. Ele não é tratamento, ele não é paciente de ala psiquiátrica para estar tomando isso. E comecei a fazer outras abordagens do tema. Comecei com a nutrição nesse ponto. Comecei a ver alguns trabalhos científicos a respeito, vi alguns relacionados a essa questão de glúten da caseína. Eu falei, bom, isso aqui eu já consigo mudar de cara. E já comecei a estudar e verificar. Uns falavam que tinham respostas muito boas, outros falavam que as respostas eram fracas, uns falavam que poderia haver pior em alguns quadros, mas de todos os que eu vi, sempre alguns colocavam aquelas hipóteses que necessitam de mais trabalhos na área. Mas mesmo assim, quando você olha aqueles resultados e você vê aquela parcela que teve resultado, para aquela pequena parcela onde o resultado aconteceu, você teve uma mudança de 100% para aquela pessoa. Então tem que também saber ler trabalho científico. Não é só porque às vezes o trabalho não vai dar 100% de eficácia para determinada abordagem, que aquela abordagem não pode ser utilizada. Certo? Então aí a gente fez em casa. Só que em casa eu confesso que acho que as pessoas não deveriam fazer como eu fiz. Que eu fui muito duro para retirar disso daí. Simplesmente num dia disse, de hoje em diante não tem mais. Abrupto, cortou de forma abrupta. Foi. Eu confesso que talvez fazer de forma gradual, né? mais equilibrada e gradual seria melhor até para o convívio, né? Que na época deu uma abalada assim. Só que deu certo, a gente retirou. E com isso a gente já foi vendo algumas mudanças comportamentais. Embora nesse caso eu tenha percebido que o Heitor ele não teve aquele extremo da mudança que em alguns poucos casos acontecem, né? De você até parar de ter todas as estereotipias, começar a falar e tudo mais. Ele teve algumas pequenas mudanças, que foi, as fezes já começaram a ter uma mudança, mas também a gente teve uma abordagem com relação à questão de probióticos, mas a gente percebeu que isso começou a mudar. Inclusive na época até a própria pediatra que tinha um certo receio quando eu falei que cortei tudo isso, mas como é que vai ser com relação à questão do cálcio, com isso e com aquilo, por causa do leite e tudo mais? Assim, ele vai receber de outras fontes. Porque eu acho que a gente também tem que ter essa liberdade com o profissional que a gente trabalha, de poder discordar respeitosamente e concordar quando for o caso. E nesse caso eu discordei e falei, não vou reintroduzir esses alimentos, já retirei, ele vai ficar sem, e agora a abordagem nossa é verificar como que isso vai ficar da agora para frente. Quais são as fontes que a gente vai ter que utilizar? A responsabilidade que você teve, né, é que, assim, às vezes o profissional ele não recomenda isso, por quê? Porque retiram, mas não repõem. Não faz a substituição. E aí isso é prejudicial à criança. E vocês não fizeram dessa forma, né? Isso, quando eu fiz, por exemplo, tirei de um dia para o outro, aí vamos lá, o que ele vai comer? Porque na época, o Heitor, mesmo sendo muito novo, tinha um senhor lá na época, a gente morava no condomínio, que entregava daqueles pães caseiros lá, que a gente gostava muito. Ainda gosta, mas não come mais, né? Mas, e ele comia com muito gosto aquilo, mas também depois diarreia, né? Sempre teve. Leite também, tomava demais, tomava aquelas fórmulas lá com proteína do leite. E diarreia. Aí eu tirei e cortei. Aí comecei a fazer experiências com leite de arroz e suplementação com cálcio, né, com fósforo. Aí também tinha D3 para poder tentar dar uma equilibrada nisso daí, porque a gente tirou esses outros alimentos. Mas eu não estava preocupado com a retirada do leite ou do glúten, né, ou do trigo em si, por causa dessas estruturas. É óbvio que elas também são importantes, mas também por aquele alimento que contém elas, também contém outros nutrientes.
Sim. Então, eu tirando aquilo, eu estava tirando outros nutrientes também. Exatamente. Então, eu precisava achar outras fontes para aquilo. E esse foi o trabalho da gente ir adaptando e colocando isso para funcionar aqui dentro de casa, até chegar no ponto de que a gente realmente fez a substituição, consegui fazer o desenvolvimento de algumas receitas aqui que são muito bem aceitas aqui pelo pessoal daqui de casa, pelo Heitor, inclusive. Inclusive, outro dia, ele pegou o pão dele lá, levou até a mesa, né? Destruiu, sem que a gente tivesse visto. Pegou o vidrinho de azeite e levou, que aí ele só come passando um azeitezinho em cima, né? Tá bem... Tá independente já nesse ponto. Deixa eu te falar, estou te cortando. Fica à vontade. Essa mudança alimentar foi para a família toda? Eu gostaria que tivesse sido, mas aí eu tenho duas aqui que não conseguiram entrar nela e aí não deu para colocar isso para todos. Mas assim, muita coisa você retirou também da família. Lógico não, que não retirei, foi, né? não, diminuiu. Por exemplo, a questão do pão, eu tento fazer ele com maior regularidade, porque aí a Ana Clara não come do outra padaria, né? Do francês. Sim. Aí a Muriel também come do outro, aí eu também, só como desse daí. Aí a gente vai tentando fazer isso para tentar deixar o mínimo disso dentro da casa, porque a gente sabe que esses outros alimentos eles também contaminam utensílios e outras coisas, e depois você pode acabar transferindo de um para o outro. E eu não quero que isso chegue mais nele. Então, para ele a gente não oferece mais, ele não tem mais. Só se ocorrer um eventual acidente de pegar alguma coisa ali, mas até por isso que quanto mais a gente faz, menos vai ter, então a chance também de um acidente aqui é menor dele ingerir. Mas quando ingere também, aí eu já pego a enzima digestiva que eu tenho aqui, já dou para ele, para já ajudar a quebrar isso, né, e ir embora o mais rápido possível, causando um mínimo de transtorno. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que você tocou nessa questão né, da família. Você é pai típico e atípico, né? Sim, tem os dois. Você tem os dois. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação da paternidade. Como que você lida com o Heitor? Como que você lida com a menina? Desculpa, eu esqueci o nome dela. Ana Clara. A Ana Clara. Como que você faz essa diferenciação? Como que é do tratamento e tudo mais? Então, não dá para negar que o Heitor precisa de um pouco mais de atenção, né? Até porque se você deixar ele sozinho e ele estiver quieto, daqui a pouco quando você chegar lá, alguma arte ele aprontou. Então não dá para negar que o Heitor precisa de um pouco mais de atenção nesse sentido. Mas a gente tenta tratar todos de forma igual, por exemplo. Fez coisa errada? Toma bronca também. Não é porque ele é autista que ele não vai tomar bronca por ter feito alguma coisa errada, não. Toma bronca sim, fica de castigo sim, fica sem algo que gosta sim se fizer alguma coisa de errado, é elogiado quando faz certo da mesma forma que ela também. E ela tá? também, assim a participação dela? Não, ixi, ela é super parceira, ela é a coterapeuta da Italiça, porque aqui em casa ela ajuda, ela brinca com ele, ela é super participativa, ela não tem diferença com o irmão por ser, mas ela entende que o irmão tem uma diferença com relação à questão de comportamento, né, e algumas necessidades dele, inclusive ela sabe, assim, o Heitor não pode estudar aqui porque tem glúten, o Heitor não pode estudar aqui porque tem caseína, porque tem leite. Esse daqui eu posso, mas o Heitor não pode, então eu não vou comer na frente dele. Ela tem essa consciência também. Show de bola, muito bacana. E a diferença deles de idade parceira. É pequena, né? Qual a diferença de idade? É 1 ano e 3 meses. É só 1 ano e 3 meses. Caramba, bem pequena mesmo. Que bacana essa questão da participação, né, da Ana com o Heitor, né, com o desenvolvimento do Heitor. Não, sim. Os bem dois brincam mesmo. Com muita frequência. Que legal. E a Muriel, que é uma mãezona, né? Muriel, eu sou fã dela, sou fã de carteirinha dela, ela sabe disso. Uma mãezona mesmo. Sem dúvida. Sensacional. Sem dúvida. A Muriel, ela se dedica de uma forma que é impressionante de ser vista. Sim, ela é realmente uma mãezona mesmo, aquela mãe a ser seguida. Tem já algumas perguntas aqui, deixa eu ver aqui. Tem? Estava perguntando aqui. Tá. É o Lucas, na verdade, que está perguntando, né? Aurélio, e o leite de soja, vocês utilizam?
Então, aí foi aquela outra questão de macroproteínas, né, de difícil digestão, difícil absorção, e que às vezes pode induzir algumas respostas imunológicas ou inflamatórias. Eu quando retirei, eu retirei tudo. Então o Heitor faz a dieta sem glúten, sem caseína, sem soja. Então é sem soja também. Eu não considerei o leite de soja como uma opção válida na hora de fazer substituição. Eu parti para leite de arroz, fiz umas tentativas com ele, fazendo enriquecimento com cálcio. Foi bem aceito, mas ainda assim eu achava que era muito pobre em questão de nutricional, mas aí fui fazendo algumas adaptações. Passei para o leite de coco, fazendo em casa também. Bom, mas também como ele já tinha uma tendência de ser mais diarreico, né, de ter mais diarreia, ele com poucos dias ele começava a ter diarreia novamente, por causa da gordura do coco. Embora seja uma gordura boa, mas a quantidade que ele estava ingerindo não estava balanceada para ele, então ele acabava tendo um pouco de diarreia. Até que a gente chegou no leite de amêndoa. Esse é o que se adaptou bem, ele aceita, toma e vai embora. Porém, esse ainda é o único alimento que ele toma que vem numa caixinha. Que é um leite de amêndoa, né, que é produzido por um Ainda tem algum Então, conservante, né? esse ainda é o único que não foi feito em casa. O restante ele praticamente não ingere mais nada que venha num pacote fechado. Isso também, eu digo, graças a Isabela, a própria nutricionista que a gente faz com ela, que esse ano a gente fez a retirada dos outros produtos que ele ingeria, que eram industrializados, que eram alguns pães e biscoitos que eram feitos por uma, não vou dizer o nome da marca, né, mas por uma marca aí que é embalagem amarelinha, e que ele consumia eles aqui regularmente, porque eu tinha dado uma diminuída, né, na produção em casa. Aí agora eu voltei a fazer aqui, e agora isso aí não entra mais em casa também. Foi outra coisa que eu fiz do dia para a noite, né? Foi assim, a partir de hoje não entra mais. Só que aí, como eu já tinha essas receitas desenvolvidas aqui, né, de pães, biscoitos, panqueca, a Muriel tem um bolo que é fantástico de cenoura, que ele adora também. Aí a gente voltou a fazer isso com mais intensidade, com mais regularidade, e aí paramos de colocar isso dentro de casa. Entendi. Mas o de amêndoa ainda vou chegar lá, ainda vou parar com esse também, industrializado. A questão é realmente assim, a substituição, né? Vai substituí-lo. Exato. Qual alimento você vai usar para substituir? Exatamente, justamente. E qual o valor nutricional dele para você poder usar para substituição? E até no pão que eu utilizo para ele, eu tento colocar um pouquinho de quinoa também, que é para aumentar um pouco o valor proteico do alimento. Para não ser só uma fonte de energia, para não ser só um carboidrato que ele está ingerindo. Mas esse trabalho que você faz é um trabalho assim minucioso, de muita pesquisa, porque realmente assim, para você saber o que é que você está retirando, o que é que você está substituindo, o que é que não pode faltar, né, na dieta dele, do Heitor, realmente requer uma dedicação bem grande em relação a isso. A Conceição ela está perguntando aonde vende esse leite de amêndoas. Então, esse daí, normalmente, eu já vi dele no Araújo, já vi dele no Gonçalves, no Atacadão, não lembro se no Açaí tem, que o Açaí eu não costumo muito, mas tem. Ele chama Almond Breeze, ele é de uma empresa de São Paulo, se não me engano. Mas ele tem com frequência, tá? Esse daí não é tão difícil de encontrar. Não é tão difícil de encontrar. A Muriel está falando assim para você falar sobre os probióticos. Realmente. Ah, tá. Pode falar sobre os probióticos, queremos saber. Então, porque o Heitor, como ele sempre teve diarreia, ele tinha um quadro de desbiose intestinal, isso era um fato. A gente utilizava esses probióticos normalmente encontrados no mercado convencional aqui, nas farmácias, e a gente percebia que isso não surtia muito efeito para ele. Eu sempre considerei isso por causa até da quantidade desses probióticos contidos ali dentro e também das cepas que existiam. Porque tem várias cepas diferentes de probióticos. E aí eu fui fazendo pesquisas e também em contato com outros profissionais aí, lá de São Paulo também, que fizeram uma indicação no início de 2016, se não me engano, de uma marca específica lá, que não sei se pode falar, né? Não sei porquê. E eu acabei adquirindo e uso ele com regularidade. E isso não vou dizer que resolveu, mas isso se a gente percebe isso nitidamente. Quando a gente interrompe por alguma razão
pouco tempo depois ele começa a apresentar diarreia novamente. Então a gente percebe que isso tem que ser administrado com uma rotina maior para ele. Ele toma todos os dias pela manhã, ele toma aquela cápsula dele, de probiótico. E isso mantém ele com as fezes mais equilibradas. Na época ele tinha um abdômen muito estendido. Hoje está também por causa da pandemia, porque ele está comendo demais, está quietinho só dentro de casa, não está fazendo muita coisa. Mas o Heitor, isso foi uma mudança que a pediatra na época ficou surpresa. Isso foi até onde a gente pôde colaborar com ela também. Ela falou assim, ela acreditava que o Heitor iria perder peso e diminuir o desenvolvimento. E na realidade, quando a gente foi para uma consulta, alguns meses depois que ele já estava na dieta, ela percebeu que ele, em crescimento, ele aumentou, ele cresceu mais, e o perfil corporal dele mudou, ele ficou um pouco mais magro e ele cresceu. Então ela viu que ele ficou mais dentro daquelas linhas das linhas da Organização Mundial de Saúde, da OMS, que cruzam os dados de peso e crescimento. Ele ficou mais equilibrado. Então a dieta para ele, que entrou como uma parte do tratamento, ela só veio a contribuir nesse ponto. E os probióticos entraram para isso também, porque ajudou nessa questão de distensão abdominal, de diarreia, que ele tinha muito frequente, também ajudou nessa redução, e gases também. Tem uma forma também caseira também de fazer os probióticos, não? Tem, então, eu até faço em casa. Eu tenho aqui kefir, mas é o kefir de água. Não uso kefir de leite por causa da caseína, né? Sim. Tem kombucha também, que eu também já fiz, mas dá muito trabalho, eu parei com kombucha. Aí kefir agora eu voltei, mas kefir quem está tomando sou eu. Eu não estou usando para ele porque ele já está tomando o outro, né? E simplesmente porque eu ainda não quis experimentar com ele isso. Assim, porque o outro está dando certo, eu falei assim, não, vou ficar com esse daqui. Aí eu estou só, às vezes, reavaliando as questões de quais cepas eu estou utilizando, porque tem algumas cepas que dizem que são mais indicadas para alguns casos de crianças que têm transtorno de espectro autista, então eu vou buscar essas cepas específicas e vou fazendo a introdução. Nesse que eu utilizava já há muito tempo não tinha, que é o Reuteri, aí eu comprei um que tem, estou fazendo a introdução, estou utilizando, e isso é tudo para tentar agregar mais funcionalidade para o Heitor, né, para que eles consigam se desenvolver da melhor maneira possível. Sim, tudo pensando no bem-estar dele, né? Sim, ele é sim. O centro da atenção de todo esse teu desenvolvimento. Ele é o que precisa, não vamos dizer assim que ele é o centro, ele foi colocado no centro porque ele é o que mais, porque ele é o que tem uma necessidade maior, então a gente tem que tentar suprir essa necessidade maior dele. Quando eu digo a questão do centro, é que assim, através dele que você foi motivado a estudar supra-assunto. Sim, não, sem dúvida. Se não fosse isso, não teria ido, não teria seguido esse caminho, não, com certeza. Justamente. A Eubarina, eu acho que é esse o nome. A minha filha gosta de suco de limão, quantas vezes posso dar para ela durante a semana? Ela tem 9 anos. Ela tem autismo, ela tem alguma deficiência? Ela puder falar aqui pra gente, às vezes... Você pode responder a pergunta dela. Então, com essa questão de suco, eu acho que a única coisa que está... Acho que a Isabela seria a pessoa mais apropriada, né? Mas o que eu poderia dizer a respeito disso é o seguinte, acho que vai estar mais envolvido aí a quantidade de açúcar que você vai estar colocando ali do que a própria fruta que você está utilizando. Porque, no geral, se você colocar muito açúcar... Porque se você colocar muito açúcar, você está alimentando bactérias boas e bactérias ruins dentro do intestino. Sim. Então, se você não está fazendo, às vezes, um tratamento adequado, se a criança está no quadro de desbiose, você está dando mais alimento para o teu inimigo que está ali dentro do intestino, causando mal. Ela está dizendo que ele tem paralisia cerebral. É o que eu pensaria se fosse no meu caso. É o que eu estou dizendo o que eu faço, não estou dizendo o que eu deve fazer. Até porque algumas coisas, como eu já comentei aqui, eu acho que as pessoas que forem iniciar nisso deveriam fazer de uma forma um pouco menos abrupta como eu fiz. Entendi. Cadê? A Imoni está falando, e os extratos de amêndoas caseiro? Você falar sobre isso. Então, é isso que eu quero fazer, que é para tirar esse único alimento que ainda sobrou, né, de industrializado, que é o alimento líquido, que é o que ele toma, que é o veículo para os outros. Por exemplo, a gente pega de manhã, né, normalmente quem faz mais é a Murielle, mas eu também ajudo, pega o leite de amêndoa, amorda só um pouquinho, a gente dilui o probiótico dentro dele e fornece.
Aí à noite, dilui o magnésio, o zinco que ele toma e mais as vitaminas do complexo B já reduzidas, dilui nele e dá para ele também. Então a gente utiliza ele aqui como veículo para os outros, para as suplementações que a gente tem que dar. Para o ômega não foi necessário. Por quê? Porque o ômega 3 a gente pega aquela cápsula gel que vem do ômega 3, dá na mão dele, ele pega, põe na boca e sai mascando ela igual chiclete. Então, esse, graças a Deus, não foi um problema para introduzir de suplementação. Entendi. A Edilza acabou de entrar, a mãe do João, aquele gatão, né? Que eu falei que só tem um defeito, que é ser flamenguista. O defeito do João é que ele é flamenguista. Eu sou vascaína, né? Então. Aí de futebol eu não opino porque eu nem assisto futebol. Meu esporte é Boa rugby noite mesmo. para a Edilza. A Laís está falando: meu filho gosta de suco de limão com sal. Ele é autista, tem 15 anos. Cuidado com sal também, né? Esse tem coragem, viu? Eu gosto, mas com sal, às vezes puro, mas com sal pra mim. Certo. E igual eu falei, nesse caso aí, acho que eu não sou a pessoa mais indicada para estar dando uma recomendação. A questão, eu posso no máximo né? dizer o que eu faço, né? Isso, mas às vezes nem que sempre, não necessariamente, né? Às vezes é o que o outro deveria fazer. Justamente. Às vezes o que funcionou para mim não funciona para outra pessoa. Por exemplo, igual aqui, quando eu fiz a retirada dos alimentos que foi de forma abrupta, o Muriel sofreu, penou, a gente discutiu, mas aguentou e foi lá. Dependendo da casa, se fizer isso, dá divórcio. E também fala assim, dependendo então, de quem está fazendo também isso. Se é um pai que não tem... E da forma que faz. Isso, se não tem munido de todas as informações que você foi buscar, também acaba prejudicando a criança, né? Se você acaba tirando de forma abrupta e não repõe o que ele precisa, né? Exatamente. Eu acredito que um pouco disso também foi, é claro, devido a todos os profissionais que estão ajudando a gente nesse caminho, mas também a formação me ajudou nisso, porque eu, por ser médico veterinário, a gente também trabalha com a nutrição dos outros animais, não dessa espécie, né, mas de outras. E aí, com isso, a gente tem os conceitos já bem fixados do que é a questão alimentar, a questão nutricional, do que cada um pode estar fornecendo ou não, de substitutos, de variações. E aí eu utilizei o que eu estudava em bromatologia e nutrição para os outros, eu trouxe para cá agora, só que voltado para a espécie humana, né, para o meu filho. E é isso que eu tenho feito. Mas sempre procurando publicações sérias, científicas, sabendo avaliar, tendo senso crítico, procurando também profissionais capacitados para poder estar fazendo isso, porque senão você acaba errando muito, e dependendo do erro que você fizer nesses casos, você pode estar causando até muito mal. Isso. Mas num caso desse, por exemplo, dessa dieta, vamos lá, o que poderia trazer de mal? Eu acho que nesse caso, os pais não têm muito a perder e os filhos têm muito a ganhar. Faça uma experiência, comece a fazer essa retirada, mas com um acompanhamento adequado, para fazer as substituições adequadas. Exato, é sempre muito importante. E não causar carências nutricionais e nem supernutrir de alguns outros nutrientes, porque não é só a carência que é importante também. Às vezes você fornecer demais também é um problema, dependendo do caso. Então tem que saber dosar isso bem. E para isso tem que procurar um profissional que seja capacitado para poder auxiliar. Mas também tendo a liberdade de concordar, discordar, não, isso eu não quero fazer assim dessa forma, vamos fazer de outra, vamos buscar qual seria a melhor opção para estar trabalhando com a criança ou com um adulto autista que você tem na sua casa. Certo, é sempre com muita consciência, né? Sim, tem que ter. Tem que ter. Certo, então... E eu aqui em casa sempre fui a cobaia, né? Porque na hora de testar alguma coisa, eu testo em mim. Mas se deu certo, não fez mal, só que aí eu começo a introduzir. Eu não vou dizer que eu goste, mas eu vi a necessidade e eu sempre gostei de fazer as coisas funcionarem de forma correta. Então, por exemplo, nas receitas é tudo muito bem medido, é tudo certinho, os tempos são cronometrados, o tempo para crescimento é de 43 minutos, não é 42, não é 44. Aí para assar é tantos minutos. Sou. Talvez seja o meu defeito, mas... Eu quero te parabenizar enquanto pai, viu? Enquanto esposo da Muriel, pai típico, pai atípico. Acho que você representa muito bem aqui os pais. Coragem, viu? Quero agradecer mesmo pela sua presença aqui. Eu acho que a gente já está acabando o nosso tempo aqui. Eu tô com deve estar. E realmente, assim,
é muito importante esse empoderamento dos homens também. A gente fala muito do empoderamento das mulheres, né? Não, tem que Mas, ter, porque assim, elas sozinhas é um fardo muito pesado só para elas. A gente tem que carregar o nosso também. então, assim, Dividir o fardo. então, assim, nós temos um pai presente, um pai participativo, que vem aqui e fala sobre como ajuda a esposa nesse sentido, porque, infelizmente, essa não é uma realidade, né, nessa questão das pessoas com deficiência. O pai, eu falei no início da live que tem um estudo do Instituto Apsidal que fala que 80% de pais abandonam os filhos. Então, assim, é realmente Tem isso mesmo. muito grande, significativo, porque, assim, junto com a deficiência vem vários desafios. Então, assim, Sim. casais normais, entre aspas, né, com filhos que são típicos, separam pela questão da convivência. Agora, imagina você tendo, né, um filho com deficiência que requer um cuidado maior, que tem uma agenda apertadíssima, né? Agora porque a gente está em pandemia, Sim. mas as crianças, elas são guerreiras, elas têm uma agenda... Não, a agenda dele é mais cheia do que a nossa aqui. Ele tem atividade Justamente. antes, era de manhã e de tarde, todos os dias da semana. Pois é, então aí você imagina, isso tudo fica na cargo apenas da mãe. É realmente algo extremamente pesado. Então isso acarreta várias outras coisas nas mães, depressão, toda uma carga que vem e que realmente isso deve, né, ser dividido com os pais. Então eu agradeço muito a tua participação aqui, o teu depoimento, encoraje outros pais a serem mais participativos também. E eu quero parabenizar também os pais do movimento, né, de Pais Coragem, que daqui a pouco vai estar um movimento grandão, viu? Eu falei que a gente vai colocar vocês para mediarem live aqui. Por que é só a gente que tem que vir aqui mediar? Por que é a Murielle? Não, eu mal participo porque eu não tenho essa habilidade, não. Mas quem tem essa habilidade? Eu não tenho essa habilidade. Eu estou mediando o quê? Minha terceira live. A primeira live eu falei que foi um desastre, que eu não deixei a mulher falar. Foi a deputada, a Silvia Cristina, e eu falei mais do que ela. Então, realmente, assim, é um aprendizado. E esse momento de pandemia está nos trazendo essa questão de nos reinventarmos, né? Com certeza. Instagram, ela tá Esse é um ano atípico, né? Justamente, é um ano atípico e que está fazendo com que a gente seja mais digital. Né? Os atendimentos estão sendo online. Então, tudo está muito voltado para essa questão da tecnologia e a gente tem que usar essa ferramenta a nosso favor. Então, vocês têm toda essa condição de estar disseminando mais a questão da paternidade, falando mais da importância da participação dos pais, desse apoio que é tão importante para as mães. E amanhã a gente vai estar recebendo aqui o Fabiano Santiago. Ele é fisioterapeuta, é um profissional incrível. Eu já trabalhei com ele na ecoterapia e eu sempre dizia que era sempre uma aula que ele me dava sobre fisioterapia quando eu fazia atendimento com ele, porque o atendimento é multiprofissional. Então, todo o movimento que ele fazia com o praticante ali da ecoterapia, ele sempre me falava sobre. E se eu estava trabalhando na fonoaudiologia, ele também me perguntava. Então, era uma troca muito boa. Ele é um profissional excelente que vai estar aqui amanhã com a Murielle. E amanhã excelente. Vai ser o encerramento, gente. Então, todo mundo voltando. Gente, mandem no Instagram de vocês, encaminhem para os amigos de vocês. Porque, ó, a gente tem tanto conteúdo bacana aqui que muitos pais, que às vezes, por exemplo, não tem condição financeira de ter uma consulta com a Isabela, por exemplo, hoje poderiam ter visto tanta coisa bacana que ela falou, não é? Então, a gente está utilizando dessa ferramenta aqui para isso. Isso aqui é para aproximar, para nos aproximarmos desse momento que não podemos estar juntos, né? Então, eu quero mais uma vez agradecer a tua participação aqui, de coração mesmo, tá? Dê um beijo na Murielle, no Heitor, e que você realmente é um paizão que merece o nosso reconhecimento, que a gente merece estar enaltecendo aqui, tá bom? E imagina, eu que agradeço. Também. Ah, sim, temos o pai, o Flávio, que vai estar, o Flávio Francisco, ele vai, o pai convidado, que vai estar contando também a história incrível dele. Então, assim, sempre nós temos um pai aqui trazendo uma história maravilhosa. Ontem a gente teve o Flávio, né, o juiz Flávio, tivemos o Jairo. Então, assim, a semana toda nós tivemos sempre pessoas compartilhando histórias muito bacanas aqui com a gente, profissionais também capacitados, falando sobre temáticas muito relevantes. Eu gostaria que você se despedisse das pessoas, fizesse suas considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer pela confiança, né, de ter me chamado para esse tema, que ele faz parte do dia a dia da casa aqui.
e de eu poder compartilhar o que a gente faz. Nem sempre a gente fez da melhor forma que poderia ter sido feito, mas a gente fez na tentativa de sempre acertar. E que os pais que estão me ouvindo, e as mães também, que busquem um profissional para auxiliar nessas mudanças, que estudem também, que não coloquem simplesmente a vida dos seus filhos, o destino deles, num profissional. Estudem também para poder ter o que conversar com eles, para ter abordagens para ser transferidas para eles, para que eles te auxiliem nesse caminho. Porque se você deixar tudo nas mãos dos outros, às vezes a sua chance de sucesso não vai ser tão grande quanto se você realmente pegar isso e chamar isso para si. O que eu tenho para dizer é isso. Certo. Muito obrigada, gente, para todos vocês que estiveram presentes até agora aqui. De coração agradeço a vocês. E amanhã, mesmo horário, a gente vai estar aqui encerrando com a Murielle, maravilhosa, vai estar aqui mediando a live com o Fabiano, viu, gente? Um beijo para todos vocês, viu? Tchau, Aurélio. Tchau. Todo mundo que ficou até agora aqui. Tchau, obrigado.